paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nesta oportunidade, eu quero já falar para vocês que eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre a doutrina da reencarnação. E nesta série de vídeos nós vamos analisar textos sagrados que supostamente dariam apoio à doutrina da reencarnação. Então nós vamos analisar vários textos da Bíblia Sagrada e vamos realmente fazer uma exegese à luz da Bíblia Sagrada e ver se realmente estes textos, elencados pelo Espiritismo, pelos espíritas, realmente eles falam, eles atestam a doutrina da reencarnação. E como eu já falei, será uma série de vídeos, porque o assunto que eu vou trazer, que é sobre a reencarnação, à luz da Bíblia Sagrada, será que tem fundamento? Precisará de mais de um vídeo, não sei, talvez um, dois, mais de um sim, talvez 2, 3, 4, porque são vários textos que eu vou analisar. Então eu gostaria só de pedir a sua atenção e também te convidar a assistir todos os vídeos. Será uma série de vídeos, já falei. Serão 2, 3 ou 4. Eu acho que uns 4 vídeos dará para a gente falar sobre o assunto. E neste primeiro vídeo, então nós vamos analisar a questão de João Batista. Será que João Batista era a reencarnação do profeta Elias? Então nós vamos começar aqui analisando esta doutrina da reencarnação, trazendo à baila a pessoa de João Batista. Será que João Batista era realmente a reencarnação do profeta Elias, conforme dizem os espíritas? É isso que nós vamos analisar. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. Então vamos lá para o texto. Vamos aqui para Lucas capítulo 17 e verso 10 a 13, que diz assim, ó. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro, ou seja, antes do aparecimento do Cristo? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Veja bem, Jesus aqui, ele não só cita a Escritura, mas nas suas palavras, a gente vê que ele também está trazendo à baila aqui palavras da tradição rabínica, judaica, extra-bíblica. Quando ele diz, Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Versículo 13 aqui, ó. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Bom, para a nossa análise, os versículos 12 e 13 é o foco da questão. Elias, ou melhor, João Batista foi a reencarnação do profeta Elias? Antes que eu lhe dê esta resposta, primeiro eu vou aqui te explicar um pouco sobre a reencarnação. A doutrina da reencarnação ela repousa em vários pontos. Primeiro ponto, os que defendem a doutrina da reencarnação, isto é uma doutrina que ela vem lá do Egito e ela foi bastante divulgada por Platão, certo? Platão no livro Timeu, ele fala muito sobre a questão da alma. E uma das coisas que os que defendem a reencarnação, que eles creem, é que as almas são pré-existentes. Por isso é que se prega a reencarnação. Ou seja, o corpo, ele existe apenas uma vez. Mas uma alma, ela tem várias existências. Ou seja, ela se reencarna em vários corpos, de acordo com a necessidade. Ok? Outra coisa que a doutrina da reencarnação prega
o que é óbvio, é que para você reencarnar, você tem que já ter vivido. Mas não é somente isso que você tem que ter vivido, você tem que ter morrido. Afinal de contas, a reencarnação, ela prega necessariamente várias mortes do corpo, ou melhor, várias mortes do indivíduo, e aquela alma, por assim dizer, ela vai nascer várias vezes em outros corpos. Aí é que se fundamenta a doutrina da reencarnação. Mas guarde isso aqui na sua mente. Para haver reencarnação, necessariamente o indivíduo tem que ter vivido. Mas não só ele tem que ter vivido, ele tem que ter passado pela morte. Ok? Por exemplo, se eu disser para você que eu estou vivendo um processo de reencarnação, necessariamente também eu estou dizendo para você que eu já vivi em outras vidas e que em outras vidas que eu tenha vivido, em todas elas eu morri. Em todas elas eu morri. Eu nasci e eu morri. E isso se dá, obviamente, porque a alma é um ente que ele sobrevive à morte do corpo, é um ente eterno, ok? A isso nós chamamos também de imortalidade da alma. Então, feita esta observação, o primeiro ponto que eu quero aqui observar para todos vocês, eu não sei se tem, eu não sei, jamais eu vou saber se entre os meus inscritos tem algum espírita. Mas se este vídeo chegar a algum espírita, e se você conhece algum espírita, encaminhe este vídeo a ele. A primeira observação que eu deverei fazer, e digo de passagem aqui contra a ideia de que João Batista era a reencarnação de Elias, é esta. Elias, ele não morreu. De acordo com o relato bíblico, você pode ler em 2 Reis, capítulo 2, verso 1 a 11, ou versos 1 a 11, lá diz que Elias ele foi arrebatado ao céu. Eu mesmo vou ler aqui para você então, certo? Não vai custar nada. 2 Reis, capítulo 2, vou ler um versículo 1 e o 11, 2, aliás. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Vamos lá. Neste momento aqui, Elias não morreu. Tanto a tradição judaica como a cristã diz que Elias ainda se encontra de corpo e alma e espírito no céu. Elias não passou pela morte. Elias é que ele foi trasladado, ele foi arrebatado à semelhança do profeta Enoque, que viveu antes do dilúvio. Então, esses dois profetas, tanto Enoque como Elias, eles foram trasladados, eles foram arrebatados para o céu, sem, no entanto, passar pela morte. Hebreus 11:5 diz que Enoque foi trasladado sem experimentar a morte. A tradição judaica, ela diz, há muitos testemunhos na tradição judaica que falam sobre Elias e Enoque, dizem. E diz a tradição que esses dois, eles não experimentaram a morte. Então aqui começa um problema para aqueles que pregam que João Batista foi a reencarnação de Elias. Ora, para João Batista ter sido a reencarnação do profeta Elias, necessário se faz que Elias tenha morrido. Mas o texto sagrado não fala que Elias morreu, fala que ele foi arrebatado, trasladado. Essa ideia de que Elias morreu, ela não procede. De acordo com a Bíblia, não. De acordo com a tradição judaica e cristã, também não. Talvez alguns intérpretes, de forma muito isolada, sustentem que Elias morreu, ou que Enoque tenha morrido. Mas o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, nos indica
E assim entenderam os mestres judeus, os mestres cristãos, e a maioria dos judeus e do cristianismo entende assim, que Enoque e Elias não passaram pela morte, mas foram arrebatados, vivos, e vivos estão em corpos no céu. Então vamos lá. Por que que João Batista não pode ser a reencarnação do profeta Elias? Porque Elias não passou pela morte. E lembre-se, de acordo com a doutrina da reencarnação, para se reencarnar, você tem que ter existido antes. E outra coisa, não só tem que ter existido antes, mas você tem que ter passado pela morte. Então não é coerente nós dizermos que João Batista era a reencarnação do profeta Elias, porque Elias não passou pela morte. Como é que Elias poderia se reencarnar se ele não passou pela morte? Elias ele poderia aparecer, como se espera, de fato, de acordo com a tradição judaica, de acordo com a tradição cristã, é crença entre judeus e entre cristãos que Elias ainda aparecerá. O próprio profeta Elias, ele ainda aparecerá. Mas vamos lá. Voltando aqui para a leitura de Mateus capítulo 10, o que foi que levou a Jesus falar assim, que João Batista era Elias? Capítulo 17, vamos aqui, ler mais uma vez, o versículo 10 em diante. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu já falei aqui que Jesus ele não tinha aqui, ele não estava citando apenas a Escritura, mas nessas palavras de Jesus havia também tradições judaicas. Mas vamos aqui para a Escritura. De onde foi que Jesus tirou essa ideia de que Elias deverá vir primeiro e restaurar todas as coisas? Ele tirou aqui de Malaquias, que eu vou ler aqui para vocês. Malaquias capítulo 4, e versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, queridos, é daqui que Jesus ele tira a sua citação. Vamos continuar. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Estaria então Jesus aqui dizendo que João Batista era o profeta Elias prometido por Malaquias? Será que Jesus estava dizendo isso? Que João Batista era Elias? Vamos aqui para as palavras do próprio Jesus. Mas digo-vos que Elias já veio. Aqui ele se referia a João Batista. E não o conheceram, ou reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Vamos lá, queridos. Aqui realmente Jesus ele estava dizendo que Elias já veio. E ele fez alusão à profecia de Malaquias 4, versos 5 e 6. A vinda do profeta Elias. E ele aplicou realmente aquela profecia de Malaquias a João o Batista. Por isso é que ele diz, eis que vos digo que na verdade Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram e não reconheceram. E os discípulos então concluíram que ele estava falando de João o Batista. Esse relato, este mesmo relato aqui, queridos, eu quero ler aqui para vocês em Marcos 9, 11 a 13. Vamos ver que é o mesmo, mas eu faço questão de ler. Marcos 9, 11 a 13. Interrogaram-no dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhe, em verdade Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram com ele, como está escrito.
Então veja que Mateus e Marcos, eles são bem claros em vincular João Batista com Elias. Mas como eu já falei para vocês, para João ser a reencarnação de Elias, é necessário que Elias tenha morrido. E visto que o profeta Elias não morreu, logo João Batista não pode ser a reencarnação de Elias. Então a grande questão é em que sentido devemos entender as palavras de Jesus? Em que sentido João Batista foi Elias? Até que ponto a profecia de Malaquias 4, versos 5 e 6, se cumpriu em João Batista? Até que ponto João Batista era Elias, conforme Jesus falou? Quando nós vamos, queridos, ler este relato, por exemplo, de acordo com Lucas, e aqui eu chamo vocês para Lucas capítulo 1, versos 15 e 16, vamos ver aqui, é Lucas 1, 16 e 17, aliás. Olha o que Lucas diz, ó. Ele está falando de João Batista. Porque será grande diante do Senhor, quem? João Batista, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Isso aqui é que nos chama a atenção, ó. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Isso aqui é uma alusão clara a Malaquias capítulo 4, precisamente ao versículo 6. Que ali está falando do ministério de Elias que converterá muitos dos filhos de Israel. Aí versículo 17. E irá diante dele. Ó, ele começa ou melhor, Lucas ele continua citando aqui a profecia de Malaquias, capítulo 4. E ele aqui tem em mente não só isso, mas ele tem Malaquias capítulo 3, verso 1. Tá certo? Eu quero ler bem aqui para vocês. Ó. Aqui também foi aplicado a João Batista. Vamos aqui, ó. Malaquias 3 e verso 1. Ó. Eis que eu envio o meu anjo. Isso aqui é um anjo homem, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Certo? Então, juntando estas duas passagens, Malaquias 3.1 e Malaquias 4.5.6, está se falando de João Batista. João Batista, que no caso, ou melhor, João Batista, na interpretação cristã, é João Batista. No Antigo Testamento, nós estamos falando do profeta Elias, que, de acordo com a escatologia judaica, Elias há de preparar o povo de Israel para receber o Mashiach, ou Messias. Então, de acordo ainda, aí a minha pergunta foi, em que sentido João Batista foi Elias? Em que sentido Jesus Cristo falou? E se vocês querem dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João, o Batista. Mas em que sentido João Batista era Elias? Aí, obviamente, meus queridos, nós temos que recorrer à Bíblia Sagrada. Onde é que eu tenho que encontrar a resposta para a minha pergunta? É na Bíblia Sagrada. Primeiro, eu pergunto aqui para você, você crê que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são unânimes? Eles concordam, principalmente nessa questão? Sim. Então vamos lá. Então, se você concorda que Mateus, Marcos, Lucas e João concordam, então você vai obter agora a resposta. Lucas 1, 17. E irá diante dele no Espírito, irá diante dele, ou seja, diante de quem? De Cristo. O que ele está dizendo é que Elias, que no caso aqui é João Batista, cumprindo a profecia de Malaquias sobre a volta do Elias, ou a vinda de Elias, irá diante de quem? De Cristo. Em quê? Ó, atenção aqui, ó. No espírito e virtude de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Mais uma vez aqui, Lucas ele cita a profecia de Malaquias 4, versos 5 e 6. Mas chama a atenção o seguinte, querido, se você perguntar para Lucas, em que sentido João Batista era Elias? No sentido de que o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, ouça bem, o Espírito que atuou no profeta Elias,
esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele atuou em João Batista já desde o ventre. O mesmo Espírito que esteve sobre Elias, o mesmo Espírito que operou milagres e maravilhas por meio de Elias, sim, o mesmo Espírito que andou com Elias, o mesmo Espírito andou com João Batista, e isso já desde o ventre, porque este será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Aqui João Batista, neste sentido aqui, ele cumpriu a profecia de Malaquias, ele era Elias. E irá adiante dele, ou seja, do Cristo, no espírito e virtude de Elias. O espírito em questão aqui era o Espírito Santo. E quando nós dizemos que o espírito de Elias era o mesmo espírito de João Batista, estamos falando do Espírito Santo. O mesmo espírito que atuou em Elias, atuou em João Batista. Por isso é que Lucas aqui diz, irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Não é que o espírito de Elias se reencarnou em João Batista. Não é esse o sentido, queridos. Nós não podemos entender que Lucas está dizendo que o espírito de Elias, o espírito humano de Elias, reencarnou em João Batista. Não. Aqui não é a doutrina da reencarnação que está em questão. O que está em foco aqui é o Espírito Santo. E por que é que eu sei, queridos? É só você ler o versículo 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma coisa, o Espírito do homem é outra. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Repito, o Espírito Santo é uma coisa, o Espírito Santo é o Criador, é o Senhor, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é aquele que criou todas as coisas, é o Senhor dos senhores. É o Senhor. Agora, o Espírito de João Batista, ou o Espírito que cada homem tem, que anima o corpo, independente do Espírito Santo, o homem tem um Espírito que anima o corpo, é outra coisa. Então, quando Lucas diz aqui, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, deveria ter se grafado aqui, ou ser escrito aqui, espírito com E maiúsculo. Sim, porque a palavra espírito, que no grego é pneuma, tanto para o Espírito Santo como para qualquer outro espírito, não começa com letra maiúscula, certo? Com um pi maiúsculo, não. É com um pi normal, minúsculo. Repito, a palavra pneuma, que é usada para espírito, no caso do Espírito Santo, tanto para o Espírito Santo como para espíritos humanos, como para espíritos diabólicos, para qualquer tipo de espírito, pneuma é escrito da mesma forma. Não existe um pi maiúsculo quando se trata do pneuma para o Espírito Santo e um pi minúsculo para pneuma quando se trata de espíritos outros qualquer. Não. A grafia é a mesma. Essa diferenciação de letra maiúscula quando se trata do Espírito Santo é com E maiúsculo e espírito com E minúsculo é para outros espíritos. Essa diferenciação é apenas no nosso idioma, no português, e em outros idiomas. No grego não, ok? Então vamos lá. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então aqui eu já estou lhe dando a resposta. Em que sentido Elias, ou em que sentido João Batista era Elias? Nós podemos ir em um sentido espiritual, mas não que João Batista fosse a reencarnação do profeta Elias. Ele veio no espírito e poder de Elias.
seja, o mesmo Espírito que concedeu virtude e poder a Elias estava em João Batista. Ok, queridos? Bom, uma outra coisa que nós temos que analisar é o seguinte, ó. Para aqueles que dizem ainda, estamos continuando aqui a nossa refutação, e para aqueles que insistem que João Batista era realmente a reencarnação do profeta Elias, que literalmente João Batista era literalmente Elias, nós vamos perguntar isso aqui então para o evangelista João. E vamos ver o que João diz aqui. João capítulo 1 e versículo 19 a 21. O que diz aqui, ó? E este é o testemunho de João, que está falando de João Batista, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não. E veja que aqui está falando literalmente do profeta Elias, ou seja, assim como literalmente João Batista não era Jesus Cristo, e aqui não está falando de reencarnação, mas sim de ser mesmo a pessoa, assim também literalmente ele não era Elias. És tu Elias? Disse: não sou. És tu o profeta? Está se falando aqui do profeta anunciado por Moisés, lá em Deuteronômio. Eis que o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram, pois: quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que diz de ti mesmo? Aí vamos aqui para o versículo 25. Ó. E perguntaram-lhe e disseram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Está bem aqui, irmãos. Se nós ficássemos apenas com Mateus e Marcos, quando Jesus disse: se vocês quiserem dar crédito, é este o Elias que havia de vir, e lá diz: os discípulos entenderam que ele estava falando de João, ou de João Batista, nós poderíamos talvez concluir, entre aspas, que realmente Jesus estivesse ensinando que João Batista fosse a reencarnação de Elias. Mas lembro-vos que a doutrina da reencarnação diz que para se reencarnar tem duas coisas. Primeiro, você tem que ter existido antes. Segundo, se você existiu antes, você também tem que ter passado pela morte. Ou seja, para haver reencarnação, tem que haver não somente preexistência da alma, mas você tem que ter existido e passado pela morte. Então não esqueça deste ponto. João Batista não poderia ser Elias porque Elias não passou pela morte. E Jesus Cristo sabia disso. Jesus Cristo sabia tanto que Elias não tinha passado pela morte, como Jesus ele conhecia também a doutrina da reencarnação. Isso era uma doutrina bem ventilada naquela época de Cristo, mesmo entre os judeus. Isso é fato. Certo? Então Jesus ele conhecia isso. Quando logo Jesus falou: se vocês querem dar crédito a este Elias que havia de vir, ele não estava dizendo então que João era a reencarnação de Elias, porque Jesus ele conhecia o Antigo Testamento e ele sabia que Elias não tinha passado pela morte. Logo, se Elias não tinha passado pela morte, ele não poderia ter se reencarnado em João Batista. Por quê? Porque ele não passou pela morte. E Jesus sabia tudo isso. Logo, Jesus sabendo tudo isso, nós temos que procurar em que sentido Jesus falou que João era Elias. Em sentido de que ele era a reencarnação? Não. Isso está descartado. Então a resposta está em Lucas. Quando Lucas diz: irá adiante dele no espírito e poder de Elias. Ou seja, como eu já falei, o mesmo espírito que atuou em Elias, atuou em João Batista. E no relato de João aqui, capítulo 1, o próprio João Batista, ele diz: eu não sou o Cristo. Quem és tu então? Tu és o Elias? Eu não sou o Elias. És tu o profeta? Também não sou o profeta. E agora eu me recordei, assim, no começo da minha fé, lá por o ano 93, eu tive um debate com um espírita. E ele, na altura do debate, ele me citou a passagem de Jesus. Que Jesus citava, Jesus dizia então que
João Batista era Elias. Se vocês querem acreditar, é este o Elias que havia de vir. E os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Aí o Espírito citou isso para mim. E eu, por minha vez, eu era novo convertido, mas eu já tinha passado aqui por Lucas e eu disse para ele. Citei Lucas e ele não se conformou e eu trouxe aqui para João. Mas o que é que você diz aqui? João Batista, o próprio João Batista está dizendo que não é Elias. E aí ele retrucou, ou ele treplicou, ele perguntou para mim, mas qual é a palavra que vale mais? É a de Jesus ou é a de João Batista? Jesus está dizendo que João Batista era Elias. Mas você está me dizendo aqui que João Batista está negando. Quem é que tem mais autoridade? É Elias ou é João Batista ou é Jesus? Eu disse, ambos têm a mesma autoridade. Ambos têm a mesma autoridade. A palavra de um não é maior do que a do outro, porque ambos estão falando a verdade. E eu expliquei para ele. Quando João Batista nega que é Elias, ele está realmente dizendo que não é o profeta Elias, que não é Elias em sentido algum. Ele não é a reencarnação de Elias, ele não é o próprio Elias. E quando Jesus diz que ele é o profeta Elias, aí você tem que entender à luz de Lucas 1:17, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias. Então, ambos estão falando a verdade. Só precisa entender que quando Jesus falou, este é o Elias que havia de vir, ele estava dizendo o seguinte, o que está registrado em Lucas, este veio no espírito e poder de Elias. O que Jesus tinha em mente era isso, aquele mesmo Espírito Santo que atuou no profeta Elias com poder, este mesmo Espírito Santo atuou em João Batista. Então, se vocês querem dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então, para aquele momento, irmãos, prestai bem atenção, para aquele momento, para aquele contexto, dentro daquele contexto, dentro daquele momento ali, nos dias de Jesus, nós temos que entender, sim, que João Batista era Elias. Para aquele momento, dentro daquele contexto, levando em conta não só o que Mateus e Marcos diz, mas o que nós lemos em Lucas e João, que Lucas diz irá no espírito e poder de Elias, e levando em conta o que diz João o evangelista, que registra o próprio João Batista dizendo, eu não sou Elias, levando em conta tudo isso, a conclusão óbvia e clara é que João Batista não era de fato o profeta Elias, mas era Elias no poder e virtude de Elias. Ele era Elias porque o mesmo Espírito que atuou em Elias, atuou em João Batista. Mas a conclusão óbvia é que Jesus jamais ensinou que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Ok, queridos? Então, eu li todas essas questões. Como eu já falei para vocês, eu vou fazer um segundo, talvez um terceiro vídeo sobre esta questão, porque tem outros textos que nós temos que ler, que fala sobre também a questão da reencarnação. Alguns deles aparentemente ensinam a doutrina da reencarnação. E aí, nós vamos citar outros textos que são elencados, que são levantados pelos espíritas, porque para eles tais leituras ensinam sim que o homem ele passa por uma reencarnação. Para os espíritas, esses outros textos que eu vou ler no outro vídeo ensinam sim que o homem tem uma alma pré-existente e que o homem se reencarna. Então, eu não vou fazer neste vídeo aqui, mas eu estou lhe convidando para você assistir o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse, tá bom? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.